Olá galera do WCM, hoje vamos falar de um assunto, de um tema muito importante, que é a análise de risco. O que é a análise de risco? A análise de risco é uma ferramenta constituída, pela verità, por duas ferramentas diferentes. A primeira é o Risk Assessment, focado na análise de riscos devido a condições inseguras, e a segunda ferramenta é o Risk Prediction, que é focado na análise de risco sobre atos inseguros. Antes de começar, é necessário falar e introduzir dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito é o conceito de perigo. O segundo conceito é o conceito de risco. Vamos começar com o que é o perigo. O perigo é uma condição intrínseca própria de um objeto, de uma estrutura ou de um material, de criar ou de poder causar dano a uma pessoa. Então vamos explicar um pouco melhor o que significa perigo. Por exemplo, uma tomada elétrica, representa um perigo. Por quê? Porque pode gerar um choque elétrico. Mas qual é o risco gerado por uma tomada? Isso, bem, depende da situação na qual esta tomada se encontra. Vamos fazer o exemplo seguinte. Imagine um quarto com várias tomadas em cima de uma mesa ou próxima do chão. Este quarto é frequentado por pessoas adultas. Qual é o risco de acidente em um quarto, em uma situação tipo esta? Obviamente deve ser um risco muito baixo, porque as pessoas adultas sabem lidar com este tipo de situação. Mas imagine uma situação um pouco diferente. Imagine o mesmo quarto, com as mesmas tomadas, e neste caso, em vez de ter pessoas adultas, temos dentro deste quarto crianças abaixo de 4, 5 anos. Então, neste caso, vocês podem já imaginar que o risco é muito maior, porque estas crianças não sabem lidar com uma situação similar. Então, o perigo constituído pela tomada é sempre o mesmo, mas o risco depende da situação. Então, cada vez que vocês avaliam o risco, vocês avaliam dois fatores. Qual é a probabilidade de um acidente ocorrer e qual é a severidade deste acidente, uma vez que ocorre. Durante a análise de risco, os dois fatores que nós falamos, a probabilidade e a severidade, são avaliados em uma escala de 1 a 4. É isso sempre, pelo menos dentro do WCM. Quando a gente avalia a probabilidade, nível 1 significa que o evento tem baixa probabilidade, nível 4 significa que tem altíssima probabilidade. Normalmente, tem várias definições para descrever de uma forma qualitativa o que significa probabilidade 1 e probabilidade 2, 3, 4. Quando falamos de probabilidade 4, a descrição é mais ou menos a seguinte. Probabilidade 4 significa um evento onde praticamente todo mundo sabia que podia acontecer um acidente. Ou seja, era quase como se todo mundo estivesse esperando para esse acidente acontecer. Então, quando vocês avaliam qualquer tipo de risco com uma probabilidade 4, você tem que tomar cuidado, porque vocês estão implicitamente passando a mensagem que praticamente a organização já conhecia este tipo de risco e substancialmente não tem feito nenhuma ação para eliminá-lo. Então, avaliar um risco como probabilidade 4 significa que realmente é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento. Ovviamente, nível 1 significa que o evento praticamente quase não pode acontecer e também, com base em dados históricos, não tem praticamente nenhum relato de acontecimento de um acidente similar. Falando em vez de severidade, a severidade é avaliada também em uma escala de 1 a 4. Severidade 1 significa que o dano ocasionato pelo possível acidente é um dano muito baixo, um pequeno corte, um ferimento pequeno ou nenhum tipo de acidente. Ovviamente, severidade nível 4 significa que o acidente que pode ser ocasionado é um acidente mortal ou com um afastamento acima de 30 dias.